Olá pessoal, beleza? Dando continuidade ao nosso conteúdo de porcentagem, na aula anterior nós vimos como nós tratamos de aumentos e descontos, como nós observamos a porcentagem, a forma de escrita delas, e aqui nós vamos fazer algo parecido, porém nós trabalharemos com aumentos e descontos sucessivos. Nada mais é do que quando alguma coisa sofre um aumento ou um desconto e logo em sequência ele sofre novamente, tá? Então, indo direto aqui, ó, um objeto custava R$ 1.600. Quando o seu preço sofreu um aumento de 25%. Então nós temos um aumento, subiu, certo? 25%. Posteriormente, este novo preço sofreu um aumento de 32%. Então aqui você repara que teve dois aumentos, primeiro 25% e depois 32%. Assim sendo, qual foi o aumento total do preço desse objeto? Então repara que é uma pergunta um pouco diferente. Ele não pergunta qual vai ser o valor final, né, que começa a 1.600, ele não está perguntando qual vai ser o valor, ele está perguntando qual vai ser o aumento total, né, o quanto aumentou, não o valor final. E aí logo de cara você pode perguntar, você pode fazer o seguinte, ó, bom, se aumentou 25, né, se aumentou 25 e depois aumentou 32, né, e aumentou 32, é só somar, né? 5 mais 2 dá 7, 2 mais 3 dá 5. Então quer dizer que na verdade ele aumentou 57%. E aí nós vamos ver que na verdade não. Tá? Eu vou fazer um procedimento e nós vamos ver que quando nós temos aumentos sucessivos, não é somente somar 25 mais 32. Tá? Nós temos que fazer um procedimento um pouco diferente. Bom, primeiro passo, vamos usar o mesmo conhecimento do que nós tínhamos anteriormente, né, que nós vimos na aula anterior. Pega o 16.000, que é o valor inicial, e multiplica por 125 sobre 100. Só para lembrar para vocês, professor, por que é 125? Não vai aumentar a 25? Na aula anterior, eu mostrei para vocês que quando se trata de aumento, eu posso colocar o número 1 na frente. Tá? Então, por exemplo, eu estou aumentando 70% de alguma coisa. Então, na hora de fazer essa divisão, né, transformar isso aqui em divisão, se está aumentando 70%, eu posso escrever assim, ó, 170 sobre 100. Tá? Quando eu escrevo isso, eu já estou indicando que o valor está sendo aumentado em 70%. Aqui a mesma coisa. Quando eu coloco esse 1 na frente, fica 125, eu já estou indicando que eu estou aumentando 1.600, né? Estou aumentando 25% desse valor. Tá bom? Se tiverem mais dúvidas sobre isso, eu posso explicar melhor para vocês. É só vocês mandarem uma mensagem para mim. E aí aqui, como nós vimos, ó, corta os zeros, né? O zero daqui sai com o zero daqui, vai ficar 16 vezes 125, isso vai dar 2.000. Isso quer dizer que o primeiro aumento, ó, de 1.600 foi para 2.000. Show de bola. Aí o que acontece? O valor estava R$ 2.000. Aí ele aumentou para 32%. Ele aumentou 32%. Então a gente vai ter que fazer uma outra conta dessa. Só que agora, ó, eu vou colocar 2.000, né? Porque o valor passou a ser 2.000. Então 2.000 vezes 132, novamente, aumentou 32%, por isso eu escrevo esse 1 na frente. E aí mesma coisa, ó. Elimina os dois zeros, vai ficar 20 vezes 132. Isso vai dar 2.640. Acabou a conta aqui? Não, porque ele está querendo saber, assim sendo, qual foi o aumento total no preço desse objeto. Então a gente vai ter que fazer uma conta a mais. O aumento foi de quanto? Nós vamos fazer 2.640 dividido por 1.600. Por quê? Na fração, sempre quando a gente trabalha com fração, o número de baixo, principalmente em porcentagem, tá? O número de baixo significa o total, certo? Qual é o total nesse sentido? É de R$ 1.600. Esse é o valor total, certo? E aí, o de cima é o valor daquilo que eu estou interessado. Eu estou interessado em quê? Eu estou interessado nesse valor depois que ele sofreu dois aumentos, depois desse aumento e depois desse aumento. Ou seja, eu estou interessado nesse resultado aqui, ó. Então, o 2.640 ele vai vir em cima e embaixo é o valor total. Nós podemos pensar nesse contexto em valor inicial embaixo e valor final em cima, tá? Também dá certo, tá? Funciona. E quando eu faço essa conta, isso aqui vai dar 1,65. Ou seja, lembra do 1 na frente que eu falei? Ó? Quando está em decimal, o 1 fica na frente. Então, o 1 significa aumentou quanto? 65%. Opa, peraí.
Então, nós estamos vendo que quando aumenta duas vezes alguma coisa, não é somente faz 25 mais 32, então aumentou 57%. Não é assim. Ele significa aumentar 65. E aí eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Ó. Façam isso aqui ó, e testam. 1.600 vezes. Ao invés de fazer duas vezes, ou seja, 125 e 132, faz assim, ó, 165. Ou seja, aumenta 65% de uma vez desse 1.600. Façam a conta e vê o resultado. Vocês devem chegar que o resultado vai vir diretamente para 2.640, tá bom? E aí, um segundo exemplo, que é o contrário, né? Agora é o desconto. O que acontece quando tem um valor, então, um objeto custava R$ 1.600, sendo que seu preço sofreu um desconto de 25%. Então, inicialmente, nós vimos que a ideia de desconto é que o valor vai diminuir, né? O valor total ou o valor inicial. Então, 1.600 vai diminuir em 25%. Posteriormente, esse novo preço sofreu um desconto de 32%. Então, primeiro diminuiu 25% e depois diminuiu 32%. Assim sendo, qual foi o desconto total no preço desse objeto? Então, nós vamos fazer da mesma maneira, só que com atenção. Eu comentei sobre isso na aula anterior, tá? Quando eu trabalho com desconto, do nada que apareceu um 75, novamente, 1.600 vezes 75%. Aí você olha, pô, professor, mas aonde que tá? Eu não tô vendo 75 aqui. E aí, lembra que eu falei pra vocês. Quando eu tenho um desconto de 25%, na verdade, quando eu tenho desconto, você tem que pensar a porcentagem contrária, ou seja, a porcentagem que falta para chegar em 100. Então, se você deu um desconto de 25%, 25, quanto falta para chegar em 100? Falta 75. Então, você vai fazer o cálculo com 75, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Quando nós vamos fazer aqui é 32 e é desconto também. Então, ao invés de você usar o 32 para desconto, você pensa, de 32, quanto falta para chegar em 100? Bom, isso aqui vai faltar 68. Então, eu vou ter que colocar 68% aqui quando eu fizer a conta, tá bom? Então, aqui, ó, continuando. Os zeros eles vão ser eliminados, vai ficar 16 vezes 75, isso vai dar 1.200. Então repara, de R$ 1.600, quando esse valor ele sofre um desconto de 25%, ele vai para R$ 1.200. E aí, o novo valor, que agora é 1.200, é um valor menor, ele vai sofrer um desconto de 32%. Tá? Sofrer um desconto de 32% é a mesma coisa de multiplicar 1.200 por 68 sobre 100. Os zeros vão ser eliminados, então elimino o zero. Vai ficar 12 vezes 68, isso vai dar 816. Né? E aí, mesma coisa, ele quer saber qual foi o desconto total do objeto. Ele não quer saber qual é o valor final. O valor final, se fosse ele pedisse assim, qual vai ser o valor final desse objeto? 816, acabou a conta, não precisaria fazer mais nada. Mas é que ele quer saber qual é o desconto total. Né? Então, eu vou fazer o mesmo... Oh, meu Deus... fazer o mesmo passo do anterior. Eu vou pegar o valor inicial vai ficar embaixo, ou o valor total, e em cima é o valor do meu interesse. Eu estou interessado no valor depois dos dois descontos, é 816, então coloque em cima, tá? Ou o valor final, que é 816. Quando você faz essa conta, isso vai dar 0,51. Agora aqui um detalhe. Repara que aqui não está o número 1, né? Quando está o número 1 na frente aqui, lembra? Ele significa aumento, então teve um aumento de 51%. Mas como aqui não está o número 1, quer dizer que não aumentou, ele diminuiu, então teve um desconto, tá? Porém, tem mais uma coisa, o desconto não é de 51%. 51, quanto falta para chegar em 100? Faltam 49, né? Então o desconto foi de 49%. Não sei se vocês perceberam, mas é como se fosse... como se a gente tivesse feito duas conversões. A primeira era 25%. Para a gente fazer a conta, a gente pegou o contrário. Qual que é o contrário de 25% até chegar em 100? É 75. A mesma coisa para 32, 68. Então a gente usou os valores contrários, né, para chegar em 100, os complementares, para fazer a conta. Quando a gente chega no final, esse resultado ele é o valor contrário também da resposta que eu quero. Ele é o valor complementar. Então eu tenho que ir de novo. Quanto falta para chegar em 100? 49. Ou seja, novamente, novamente a tarefa para vocês. Esses pontos aqui não sumiram. Façam assim, ó. Façam o seguinte. Peguem 1.600 e multiplica por 49, faz o desconto de 49%, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,51. Então,
calcula aí 51% desse valor. Quando você fazer 51% desse valor, o resultado ele deve dar 816, tá? Então é isso, gente. Qualquer coisa, dúvidas, podem perguntar. E até mais.